Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Para nós, este momento deve ser de suma alegria e importância na nossa fé, no nosso dia dominical, na nossa espiritualidade e, sobretudo, na nossa semana. Tudo que vamos fazer ao longo da semana deve estar nutrido do que iremos contemplar aqui. A bênção de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus é para todos nós, filhos dele. A primeira leitura, livro da sabedoria, nós temos aqui uma dinâmica muito bonita, que é a graça de Deus. Olha só como Deus nos ama de uma forma tão grandiosa e ao mesmo tempo incondicional. Ele não exige nada, ele não espera nada. O seu amor é gratuito e é livre, independentemente daquilo que fazemos, ele nos ama. Claro que ele nos corrige, claro que ele pede a nossa conversão, claro que ele quer a nossa mudança de vida, claro que ele quer que nós permaneçamos no altar, que é o coração de Deus, que é o rumo para o céu. Mas se ainda assim não o fizermos, ele continua nos amando. Se amamos a Deus, ele nos ama. Se não amamos, ele nos ama. Se participamos da missa aos domingos, ele nos ama. Se não participamos, ele continua nos amando. Não importa o que fizermos, ele vai sempre nos amar. Mas o seu amor, temos que lembrar, é um amor que corrige, é um amor paciente, é um amor misericordioso, mas também é um amor justo. Não vamos nos esquecer disso. A primeira leitura fala de um Deus paciente, de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso para com o seu povo. Olha o que diz a leitura da sabedoria, do livro da sabedoria. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. Como Deus castiga? Vamos ver agora. Dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Apesar de não merecermos, Deus nos considera, Deus nos julga com clemência e com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Mesmo que eu não queira hoje, de repente amanhã eu acordo para a vida, eu quero ser uma nova criatura, eu vou buscar a Deus e Ele não vai fechar seu coração para mim. Olha como o amor dele é grande. Por isso, minha gente, o convite da igreja, o convite da palavra de Deus, o convite que hoje Deus nos faz é exatamente este: voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar à graça do altar, voltar o coração para o céu. Mesmo que eu tenha feito tanta coisa errada aí para trás, mesmo que eu não tenha sido um bom filho, mesmo que eu tenha pecado contra todos os mandamentos, não importa. Se até aqui eu errei, se eu estiver disposto daqui para frente, é o que importa. Muitas vezes o ser humano não perdoa dessa forma, né? Às vezes acontece uma situação, o outro vem pedir perdão, a gente não está aberto a isso, a gente não quer saber de perdoar, mas Deus é o contrário. Ele nos perdoa e nos aceita de volta, sempre que quisermos entrar no seu caminho e na sua dinâmica. Depois, no evangelho de hoje, é um dos evangelhos mais bonitos no meu critério. Esse evangelho que fala de uma parábola, que é a parábola do joio, em sintonia com o evangelho de domingo passado. Não sei se vocês se lembram, é continuação. No domingo passado, Jesus também contou uma parábola. Qual foi a parábola? Quem se lembra? A parábola do semeador. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras no meio de pedras, outras no meio de espinho e outras em terra boa. A diferença do evangelho de hoje para de domingo passado, é que no domingo passado, Jesus, ele lança a semente enquanto palavra de Deus. E a terra boa ou a terra ruim é o coração do homem, é o coração de cada um de nós. Hoje é diferente. Hoje, a palavra de Deus não é mais a semente somos nós. Cada um de nós é a semente que Deus lançou neste mundo. Cada um de nós é a semente que Deus lançou na nossa casa, na nossa família. E qual é o convite?
Dar frutos, e frutos bons, porque essa semente na essência é boa, a semente não é má. Vamos lembrar disso. Deus não produz coisas maldosas, Deus só faz o bem, Ele nos gerou para o bem, então nós somos sementes boas, precisamos tomar posse disso, não vamos esquecer disso. Deus nos criou para o bem, então nós somos considerados esse trigal, né? As sementes de trigo. E aqui nós temos um grande problema nesse evangelho. Existe o trigo, mas também existe o joio. Vocês conhecem o trigo? Quem conhece? Quem já pegou, ou já tocou, ou já viu um trigo, um ramo de trigo? Poucos, né? Quem já viu um ramo de joio? Eu estive em Minas agora e pude conhecer um fazendeiro, e lá ele me mostrou o trigal dele, né? Bonito, lindo, e às vezes é cultivado até fora de época, com alguns recursos que eles usam, mas enfim, o que eu quero dizer é que eu vi o trigo e vi o joio, é semelhante, é igualzinho, não dá para separar um do outro visivelmente, pela questão estética, não dá. Se a gente olhar a olho nu, a gente não sabe o que é joio e o que é trigo. É tudo igual, parece farinha do mesmo saco, mas não é. Sabe qual a diferença? Se você pegar o trigo, bater na palma da sua mão, se ele estiver madurinho, você vai ver que junto às palhas, também vão ficar as sementes, né? O trigo, a bolinha de trigo na sua mão. E se você assoprar, a palha vai embora e fica só o trigo, a essência. Agora, o outro lado, que é o joio, você pega, bate na palma da sua mão, sabe o que vai ter? Só palha, tem nada. O joio é vazio, o joio não oferece nada, enquanto o trigo, por sua vez, oferece grandes coisas, frutos, oferece a possibilidade de grandes alimentos, né? O pão e tantas outras coisas, mas o joio não tem nada, é vazio. Embora a sua rama, o seu ramo seja muito semelhante com a do trigo, mas por dentro é vazio, não tem nada, aparência, só aparência. Aqui no Evangelho, Jesus fala muito disso. Olha, Jesus conta essa parábola para que o reino de Deus cresça. Essa é a intenção de Jesus quando conta essa parábola. Enquanto dormiam, e eu vou pegar aqui esses elementos para a gente entender. Diz assim a palavra, ó: o homem semeou a boa semente no seu campo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo é o demônio, e o demônio trabalha, sabe quando? Na surdina, na calada. Trabalha quando a gente deixa de vigiar. É exatamente esse contexto do à noite. Não é à noite especificamente no escuro. À noite é quando eu deixo de estar com Deus, é quando eu deixo de rezar, quando eu deixo de viver os mistérios de Deus no meu diário, é quando eu me afasto do Senhor, e então tudo fica escuro, e ali é o momento que eu abro brechas para o demônio vir e colocar a sua semente maligna, que é a semente do joio. Aí diz o Evangelho, quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio o joio? E ele diz: foi o inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Jesus disse o quê? O dono, que é essa comparação com Deus, disse o quê? Não, vamos deixar crescer um e outro. Aqui Deus está usando mais uma vez de paciência e de misericórdia. Vamos deixar crescer um e outro. Quem sabe, nesse processo de crescimento, o joio deixa de ser joio, ele morra. Quem sabe, ele venha a morrer, não é? E de repente a conversão acontece, não é? É isso que Deus espera de nós. Talvez hoje a gente chegou aqui nessa igreja como joio, como aquela semente maldosa. Que joio é esse? Em que podemos comparar esse joio, talvez no tempo atual?
Olha, muitas coisas do mundo estão chegando, entrando na nossa casa, entrando na rotina da nossa vida, tendo força sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta, inclusive sobre os nossos valores. Tristeza isso, né? De vez em quando a gente percebe aí os jovens se perdendo, os adolescentes se perdendo, nesse mundo desenfreado da internet, nessa prisão que são as redes sociais. É tristeza isso, né? Hoje está uma tal de... A gente fica aí de vez em quando vê nas redes sociais, né? Um tal de farmar áurea, né? Essa besteiragem. Vocês estão acompanhando isso? Ó, gente, se eu ver um jovem da paróquia fazendo isso, eu nem vou falar o que eu vou fazer. Faça. Experimenta. Que coisa horrorosa, absurda. Não sejamos promotores do mal, porque a semente do mal começa nessas pequenas coisas. Às vezes a gente julga, não tem maldade nenhuma. Maria que vai com as outras só vai para o caminho errado, não vai para o caminho bom. Vai para os valores que seu pai ensinou, vai para os valores que sua mãe ensinou. O resto que passar disso não é de Deus. Vamos cuidar. Não vamos deixar entrar na nossa casa aquilo que não é de Deus, entrar na nossa vida aquilo que não é de Deus. Olha só, a palavra é muito clara. Deixai crescer um e outro, o joio será arrancado, será juntado em feixe e jogado fora para ser queimado, irá para o quinto dos infernos. Em outras palavras é isso. Enquanto o trigo será recolhido para o celeiro que é o céu. Mas Deus está usando de misericórdia. Enquanto estamos aqui vivos, respirando, Deus está nos dando a oportunidade de mudar de vida. É hoje o tempo para mudança. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Hoje, se somos joios, vamos sair dessa igreja trigo. Vamos sair boa semente. Vamos dar bons frutos. É o que o Senhor espera de nós. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Por palavras, pensamentos, atos, omissões. Mas temos que lembrar que Deus quer o melhor para nós. Deus não quer o pecado. Deus quer a graça. Somos boas sementes. Voltemos à essência. Somos semente de trigo lançadas no mundo. Não somos semente de joio. O joio é coisa do inimigo. Não sejamos obras do inimigo. E tem muita gente deixando-se ser usado pelo inimigo. Tem muita gente emprestando os lábios para o demônio. Num palavrão, num levantar falso testemunho, num julgamento, numa fofoquinha. Cuidado para não emprestar os seus lábios para o demônio. Tem muita gente emprestando o seu corpo para o demônio. Cuidado. Com que faz com que seu corpo fique perdido aí nas trevas. O corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos lembrar disso. É importante. Os olhos, o que entra pelos olhos, precisa ser sadio para que o corpo permaneça sadio. Então, cuidado com os acessos, cuidado com o que se vê, cuidado com o que se busca. Isso tudo nós precisamos vigiar para não cairmos nas ciladas do demônio e ele lançar sobre nós a semente maldosa do joio. Hoje o Senhor está nos reerguendo, nos dando a oportunidade de voltarmos à essência, que é trigo. A nossa essência é trigo e não joio. Fecha seus olhos um momentinho. A segunda leitura, São Paulo diz que o Espírito intercede por nós. E é por esse Espírito que nós vamos pedir ao Senhor, para fazer de nós boas sementes. Quantas vezes temos ido contra os valores que nossos pais nos ensinaram, contra os valores que aprendemos com a Santa Igreja, contra os valores que aprendemos com os mandamentos de Jesus Cristo. E muitas vezes temos deixado o trigo morrer e o joio crescer. Senhor, nos ajuda a resgatar de novo a essência da sua graça em nós, o brilho do teu amor no nosso coração, na nossa vida, no nosso pensamento.